Bom, nessa aula nós vamos falar de vetores, um assunto muito importante da álgebra linear, mas que também é muito utilizado na geometria analítica e também no cálculo vetorial. Bom, vamos começar falando, obviamente, das definições, né? Nós precisamos apresentar algumas definições exatamente para que todos se familiarizem, né, com os conceitos e com os nomes que a gente vai utilizar daqui para frente. Bom, primeiro, um vetor é um segmento orientado, né? Então, é um segmento em que eu posso orientá-lo, né? Vou colocar aqui uma setinha, ó, dando a esse segmento uma orientação. Isso é um vetor, tudo bem? Podemos representar um vetor por V, a letrinha V em negrito, ou por V com a flechinha em cima, ou ainda pelas extremidades AB. Eu posso colocar aqui, ó, as extremidades AB desse vetor e posso aqui, ó, chamá-lo de V, ó. Eu vou utilizar muito aqui essa notação aqui, ó, V em negrito, apesar de eu não conseguir fazer em negrito, né? Mas para simplificar a escrita, eu vou chamar o vetor assim como se fosse em negrito, ok? Bom, a magnitude ou módulo de um vetor é o seu comprimento e ele é representado dessa forma. Eu sei que a gente está acostumado a fazer o módulo desse jeito, né? Utilizar essa notação para módulo, mas alguns autores utilizam essa notação que eu vou passar a utilizar também para o módulo. A gente pode chamar o módulo de um vetor também de norma do vetor. Então a gente pode chamar de norma, norma, magnitude, comprimento do vetor, tudo isso é sinônimo do módulo do vetor. Aqui, ó, o vetor AB tem um tamanho, um comprimento, e isso é o módulo dele, tudo bem? Bom, o sentido de um vetor é indicado por uma flecha. Aqui está o sentido, né? O sentido desse vetor aqui, ó, é de A para B, né? A flechinha aqui, ó, a setinha, indica o sentido desse vetor. Já a direção de um vetor é dada pela reta suporte do segmento orientado que o representa, né? A reta suporte onde está esse vetor. Nós vamos ver quando a gente estiver falando dos vetores no plano cartesiano, que em geral a direção do vetor é dada pelo ângulo formado entre esse vetor e o eixo x. Tudo bem? Bom, segmentos orientados, ou vetores, né, com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, são ditos equivalentes. Bom, um vetor tem três características: o seu módulo, sua direção e seu sentido. Se entre dois vetores essas três características são iguais, a gente diz que esses dois vetores são equivalentes. Chamamos de vetor unitário o vetor cujo módulo é igual a 1. O que nós estamos dizendo aqui? Se nós temos um vetor, que é um segmento orientado, e o módulo desse vetor mede 1, significa que esse vetor é um vetor unitário. Cada ponto do espaço representa um vetor cujo módulo é igual a zero, ou seja, o módulo de V igual a zero. Isso por quê? Porque em um ponto coincidem A e B, né? São as extremidades do vetor. E, portanto, esse vetor que não tem comprimento. A gente chama esse vetor de vetor nulo. Portanto, todos os pontos do espaço representam um vetor nulo.